A nossa palavra está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Não, hoje podem ficar sentados, É assim, aqui na Igreja Alameda, para os visitantes que não sabem, quando nós falamos que vamos ler a Bíblia, é essa euforia, essa alegria, e a igreja fica em pé. A nossa palavra é uma decisão de fé, uma palavra bem informal, mas uma palavra específica, objetiva, para o momento, porque o batismo, uma das condições do batismo, é a fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Mas como é que esse dom de Deus, que é a fé que salva, vai chegar ao coração da pessoa? Através do ouvir a palavra. Em Romanos 10, verso 17, diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas têm dificuldades com a fé verdadeira. Por quê? Porque o conhecimento da palavra é muito pequeno, muito pequeno. E nós vamos então trabalhar aqui com dois personagens, um homem e uma mulher. Um homem que tinha uma filha de 12 anos, e essa filha morreu. Ele chega dizendo que ela estava muito mal, mas no momento que ele estava conversando com Jesus, chega alguém e diz assim: olha, a sua filha morreu, não incomodes mais o Senhor Jesus. E temos um outro personagem, essa mulher anônima. A Bíblia não fala o nome dela. É uma mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Fluxo de sangue é uma hemorragia contínua. E ela estava assim há 12 anos. Então veja, nós temos dois personagens que estavam vivendo um período similar de 12 anos. Só que um personagem estava vivendo o esplendor da vida, uma filha. Quem é que não se alegra com uma filha? Uma criança que a gente toma no colo, e depois ela vai crescendo, e nós vamos criando aquele ambiente tão gostoso da casa. De repente, agora ela entrando quase na adolescência, ela é visitada por uma doença gravíssima e morre. Temos esse personagem que tem uma visitação da morte de um membro da família tão querido, que é a sua filha, uma filha única, uma menina de 12 anos. Mas temos um outro personagem, essa mulher, que carrega, no lugar da vida, que é o seu ventre, ela carrega a morte. O seu ventre, que era o lugar de gerar vida, estava gerando morte. E diz o texto que ela já havia utilizado, despendido todos os seus recursos, indo cada vez pior. Então veja, essa mulher tem um problema, tem uma dor, tem uma vergonha, tem um sofrimento. E ela, enquanto ela pôde, ela usou os seus recursos, ela usou o seu poder aquisitivo, usou o seu dinheiro, para ela buscar uma resposta, uma solução. Diz o texto que ela foi em muitos médicos. Não é assim que se faz? Quem tem recursos, procura saber qual é o médico especialista dos especialistas nessa área. Então, se tem dinheiro, vamos aos Estados Unidos, vamos à Inglaterra, vamos aonde for, porque nós podemos pagar. E ela fez isso. Ela usou tudo que tinha com o propósito de alcançar a cura. Mas o texto diz, ela estava indo cada vez pior. Ela ficava pior. Não temos essas experiências? Não temos?
a gente vai tratando, ou pessoas vão se tratando, e a coisa vai ficando cada vez mais difícil, a coisa vai ficando pior cada dia, a dor aumenta, a enfermidade fica cada vez mais grave, e o desespero toma conta da família, as dificuldades vão aparecendo, e a pessoa entra num sentimento de perda, de desespero, um vazio muito grande. É só para ficar lá para você saber o que eu estou falando. Não vai mudar não, tá? Então veja, essa mulher, primeira coisa, uma decisão de fé, precisa, para que uma pessoa tenha uma decisão de fé, ela precisa ouvir a pessoa certa. Quando nós estamos enfrentando crises, nós ouvimos muitas pessoas, não é assim? Faz essa simpatia. Faz isso, olha, toma esse xarope, toma essa garrafada, toma isso, toma aquilo. Todo o brasileiro então, meu Deus do céu, Aline, o brasileiro então tem todos os jeitinhos, simpatias, e eu tenho uma brincadeira, Maurício Almeida, alguém muito brincalhão, falou assim, estava um problema de garganta, e falou assim, eu tenho uma simpatia que resolve isso. Quem aqui conhece a cajamanga? Cajamanga. Quem conhece? Poucos conhecem. Cajamanga é uma frutinha igual a uma manga pequena, e a semente parece um porco-espinho. A semente é muito assim, cheia de espinhos. Muito. Aí a pessoa fala assim, pega uma semente de cajamanga, joga em cima do telhado, deixa lá 3 meses, depois você engole. Coisa de brincadeira, o brasileiro é assim. Ou seja, aquela semente vai descer arrancando tudo que você tem na garganta, te cura. Naturalmente, esta mulher deve ter recebido muitas sugestões de como ela deveria se tratar. Faz isso, faz aquilo. E ela foi a muitos médicos, ela procurou. E se ela fosse, ou se ela foi religiosa, ela procurou também muitas religiões. Mas nada funcionou, nada produziu resultado. E aí o texto diz assim, e tendo ouvido falar de Jesus, ela disse no seu coração, tendo ouvido falar de Jesus, ela disse no coração, se eu tão somente tocar nele, eu vou ficar curada. A fé, quando nós ouvimos pessoas, ouvimos coisas, ouvimos tudo na vida, cada um tem uma receita, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua crença, mas essa mulher agora, depois de decepcionada, ela ouve a voz do Filho de Deus, e ela diz, se eu tocar nele eu ficarei curada. Você está entendendo? Não precisava de ela fazer um ritual, não precisava de ela tomar garrafada, não precisava de ela fazer sacrifício, não precisava de ela fazer penitência, não precisava de ela fazer uma porção de coisas. Ela disse, se eu tão somente tocar nele, eu vou ficar curada. Aí eu te pergunto, o que é que curou essa mulher? Foi o toque? Ou foi a fé? Foi a fé. O toque foi a materialização da sua fé. Mas entre a fé e o toque havia uma multidão. Jesus sempre andava envolvido por uma grande multidão de pessoas. E esta mulher com fluxo de sangue não poderia jamais estar no meio daquela multidão. Ela não podia ter relacionamento íntimo, ela não podia ir ao templo adorar por causa do fluxo, ela é considerada imunda, e muito menos estar no meio da multidão, porque ela poderia ser apedrejada, e muito menos tocar em um rabi,
porque o Rabi era uma pessoa diferente, e ela poderia ser também apedrejada. Mas ela rompe com o medo, ela rompe com a tradição, ela rompe com a crendice, ela rompe com todos os obstáculos, e ela diz: se eu tocar nele, eu ficarei curada. E então ela rompeu. Sabe por que muitas pessoas não recebem a vitória de Deus, a cura de Deus, a bênção de Deus, a vida de Deus? Porque às vezes vem no templo e fica no meio da multidão, não se revela, não manifesta fé, não toma uma atitude de crer, não sai do lugar, não se move em direção a Deus, simplesmente são ouvintes, ouvintes, ouvintes e ouvintes. Aquela mulher, tendo ouvido falar, ela creu, e quando ela creu, eu disse: eu vou tocar, e ela foi e tocou, e quando ela tocou, o que é que aconteceu? Jesus parou. Jesus parou. Irmãos, a Bíblia diz que houve silêncio nos céus por meia hora. Alguns brincalhões dizem que não havia nenhuma mulher no céu naquela hora. Mas outros mais experientes dizem que Deus mandou os céus ficarem em silêncio para ouvir você. Deus decidiu fazer silêncio no céu para ouvir a igreja. Houve silêncio nos céus. Viu-se uma porta aberta nos céus. O texto diz que Jesus parou e perguntou assim: quem me tocou? Irônica, uma pergunta irônica. Uma pergunta sem cabimento. Como? Pedro, logo mais falante, disse: mas Senhor, essa multidão está te espremendo aqui para lá e para cá, e o Senhor pergunta quem tocou. Você está entendendo? Você vem, você abraça muita gente, você conversa com muita gente, mas de vez em quando você abraça alguém, você: epa, esse abraço é diferente. Você conversa com muitas pessoas, mas de repente você conversa com uma pessoa e você fala assim: nunca vou esquecer esse encontro. Nunca vou esquecer esse encontro. Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente toca em Jesus, alguma coisa acontece. Por fora ela continuava sendo a mulher rejeitada, por fora ela continuava sendo aquela mulher desprezada, por fora ela continuava sendo aquela mulher conhecida como mulher sofredora do fluxo de sangue, mas dentro dela algo aconteceu, e só ela e Jesus sabiam. Só ela e Jesus. Sabe qual é a diferença de quem vai se batizar? É que só você e Jesus sabem o que aconteceu. Muita gente pode pensar: está mudando de religião. Não, só Jesus e você sabem o que aconteceu. Ela tocou e Jesus parou. Irmão, Jesus andava acompanhado de multidões. Nós vamos ver isso quando ele fez a multiplicação dos pães. Diz que eram 5.000, sem contar mulheres e crianças. Então a gente calcula ali mais de 10, talvez 20.000 pessoas. E vamos agora, Jesus, no meio de uma multidão de mais de 10.000 pessoas, e de repente ele para e diz: quem me tocou? Aquela mulher poderia ter ficado em silêncio, não poderia? Como é que você reagiria, Roberto? Para que aparecer? Para que se expor? Para quê? O problema já era constrangedor. As mulheres sabem o que é isso. Uma hemorragia ininterrupta já era constrangimento. Ainda Jesus pergunta: quem é que me tocou? Imagine. E se ele pergunta: qual era o teu problema?
Não, eu estava com fluxo de sangue, apedrejada. Mas ele pergunta: quem me tocou? E ela se apresenta. Quem recebe toque de Jesus, quem recebe cura de Jesus, quem recebe libertação de Jesus, não tem ouvidos para a multidão. Muitos de vocês que estão se batizando hoje, recebem e vão receber críticas de amigos, de familiares, porque vocês mudaram a religião. Não mudaram a religião, porque religião não salva ninguém. Vocês mudaram de atitude, mudaram de vida, mudaram de coração, porque onde Jesus entra, Ele tudo transforma. Ele tudo transforma. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E ele pergunta: quem me tocou? E ela ignorou a multidão, ela enfrentou. Nós não precisamos ficar tímido, com medo, com vergonha, quando Jesus entra no nosso coração. Então ela diz assim: Senhor, e o texto diz, e ela contou toda a verdade. O que ela contou? Senhor, eu sou uma mulher que há 12 anos está sofrendo com fluxo de sangue. Ela contou tudo, Érica, tudo. Dona Direuza, ela contou tudo. Sandrinha, você está entendendo? Tudo. Viu, Flávio? Ela contou tudo. E aí, Jesus olha para ela e fala assim: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Você está entendendo? Ela poderia ter saído dali com a cura, mas sem a salvação. Mas quando ela se apresenta, ela não somente consolida a cura, mas ela também recebe a salvação. Vá em paz, né, Marcinha? Vá em paz, ser curada deste teu mal. Nunca mais. Aquela mulher, até aquele encontro, Flávia, era a mulher mais triste da cidade. Mas a partir dali, era a mulher mais feliz da cidade. É assim que muita gente chega aqui na igreja. Chega aqui com muitas frustrações. E de repente Jesus dá muitas realizações. Eu quero orar por vocês. Mas eu quero orar por você também que nos visita. Quem sabe você, a semelhança de Jairo. Aí Jairo, Jesus vai para a casa de Jairo e ressuscita a sua filha. Diz o texto, ele ressuscitou a filha de Jairo. E a casa de Jairo também foi invadida pela alegria. O que é que você deixou em casa e veio para esse culto? O que é que você deixou na sua família? Qual a crise, qual o problema, qual a dor, qual o desespero que você deixou em casa? Jesus tem poder para ir lá e curar, transformar a sua família, a sua vida. Mas o que é que você está carregando que causa tanta vergonha e dor? Jesus pode transformar. E se você hoje quer experimentar esse toque de Jesus, eu quero convidar você para só ficar em pé onde você está. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode ficar em pé. Se você crê que tem algo que precisa de um toque de Jesus, e Ele vai tocar em você, Ele vai abençoar a sua vida. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, poderosa. Amado Espírito Santo, coloque essa palavra em cada coração. E toda presença de morte cesse hoje. E a vida volte nesses corações, nessas pessoas. Que todo espírito de morte seja repreendido. E o espírito de vida de Jesus passe a governar nesses corações. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Agora, 2 palavras importantes para a igreja e para todos os visitantes. Por que a igreja batiza? Porque Jesus deixou 2 ordenanças. E a primeira ordenança que Jesus deixou é o batismo. O que é necessário para uma pessoa se batizar e o que significa o batismo? Uma pessoa, para se batizar, ela precisa primeiro ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e crer. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que significa esse crer?
significa reconhecer que Jesus Cristo é Deus, que veio na forma humana de carne, nasceu da Virgem Maria, e como homem viveu sem pecado, e como homem sem pecado ele foi na cruz para substituir você e eu, cada um de nós, e ele pagou o preço dos nossos pecados. Isso se chama sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Jesus morre e ele paga a dívida, a culpa do seu pecado. Mas Jesus Cristo é sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita, e ele é assunto aos céus, onde ele está à direita do Pai, orando e intercedendo por você. Então essa é a obra da salvação de Deus em nosso favor. Então o que significa o batismo? Significa morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então quando uma pessoa se batiza, ela está dizendo que eu estou morrendo para o mundo e para o pecado. Por isso, morto a gente sepulta, mergulha nas águas. A palavra batismo no grego significa imergir, sepultar, mergulhar. Ela é sepultada, mas ela também é o quê? Imersa. E aí ela ressuscita com Jesus para viver uma nova vida. Então isso significa o batismo. E hoje nós vamos batizar alguns irmãos agora e outros à noite. Amém? Então